Salve, salve Matilha, tudo bem? Essa semana eu estou aqui para falar sobre modelos de perguntas. Essas perguntas são aplicadas na hora de você entrevistar um prospect ou um cliente. Então eu falo entrevistar porque realmente é uma entrevista, você vai fazer uma série de perguntas e já de início você vai impactar o seu prospect ou cliente porque ele vai perceber que você é diferente dos demais vendedores, que não está ali só para vender, e sim para entender a fundo o que ele precisa, qual será a solução que você vai trazer para ele. Então é muito importante você fazer essa série de perguntas para ter na mão informação e conseguir trazer talvez na mesma reunião ou numa segunda reunião a informação com embasamento para que você consiga concluir esse processo de vendas. Essas perguntas elas vão ser divididas em como é, como deveria ser, barreiras e retorno. Mas antes disso eu quero falar uma frase que eu acho muito importante e vai muito de encontro com o que vai ser dito nesse vídeo, que é: aquele que pergunta pode parecer um tolo por 5 minutos, mas aquele que não pergunta pode parecer um tolo a vida inteira. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque se nós não perguntamos durante um atendimento, possivelmente você não vai estar entregando o valor necessário para aquele cliente. Então, quando nós entendemos, nós conseguimos atender. Então, quando a gente tem essa frase do entender para atender, e eu repito isso muito nos meus vídeos, porque às vezes durante o atendimento a gente se empolga e acaba não perguntando. Então, se vocês têm lá no subconsciente, no meio do atendimento, essa frase vai vir à tona e vai dizer: entenda para atender. E você volta a fazer algumas perguntas para que você consiga fazer uma venda mais efetiva e consiga às vezes aumentar o pedido ou quem sabe finalizar aquela venda que você está tanto tempo tentando vender. Aproveitando o tema de hoje, eu quero voltar uma semana atrás falando do vídeo que eu fiz sobre áreas de interesse nas vendas. Então, se você não viu esse vídeo de semana passada, eu te sugiro a voltar naquele vídeo. É um vídeo curto de 9 minutos e pouco, para que você consiga ter a informação completa. Porque se você utilizar só essas técnicas aqui e não entender o que é as áreas de interesse, vai ficar um pouco, vamos dizer, confuso. Então veja o vídeo de semana passada e depois volta para esse vídeo, porque eu tenho certeza que assim você vai ter um embasamento muito completo para conseguir utilizar na prática essas técnicas que eu vou estar compartilhando hoje. Antes de eu começar a falar sobre os modelos de pergunta, como sempre eu quero convidar você que não é inscrito no meu canal a se inscrever e ativar o sininho, porque toda semana eu posto um vídeo relacionado a vendas, negócios, alta performance, desenvolvimento humano e com certeza algum desses vídeos pode agregar muito na sua vida e fazer sentido no âmbito pessoal ou até profissional. Ok? Então conto com a sua inscrição, não esquece de curtir, compartilhar, comentar aqui abaixo o que você achou e se tiver mais algum tema que você queira que eu compartilhe aqui, por favor, desce aqui nos comentários e com certeza eu vou estar colocando na pauta para os próximos vídeos. Primeiro modelo de pergunta, como é? O que são as perguntas como é? É a situação atual do seu cliente. Então você pode primeiramente perguntar quem são os atuais fornecedores dele. Uma pergunta super importante que junto a essa dos fornecedores eu gosto muito de fazer é: o que você mudaria nos seus atuais fornecedores? O que eles não estão te entregando que você gostaria que entregasse? Essa é uma pergunta muito poderosa porque se você sabe o que ele não está recebendo, você pode ser um possível fornecedor no futuro que entrega isso para ele. Então, quando a gente tem acesso a essa informação, com certeza, se a gente não pode atender naquele momento, você vai ligar para a fábrica que você representa e vai ver o que você consegue entregar para ele de valor para começar a entregar num próximo momento. Essa pergunta eu vejo que eu falei muito no começo e depois que eu aprendi mudou demais o meu atendimento, que é: além de você, alguma pessoa a mais está envolvida no processo de compra? Porque às vezes a gente só quer ir no dono, mas depende da gerente da loja, às vezes até uma vendedora. Eu até teve momentos que a faxineira da loja era super amiga da dona e foi crucial para o fechamento do pedido. Então é importante a gente entender quem faz parte desse grupo de compras. Às vezes é uma rede grande, depende do gerente de compra de móveis, de decoração e etc. Então é importante ver se além dele tem alguém mais que necessita conversar, que necessita esclarecer para que a venda seja concretizada. Outra pergunta também muito importante é: quais são os pontos cruciais que fazem você decidir comprar um novo fornecedor? E aí ele vai dizer prazo, entrega, detalhes que vão fazer como se você pudesse entregar isso na hora de vender. Então, quando você entende essa situação atual do seu cliente e consegue transparecer isso num produto, com certeza ele vai te dar ouvidos, porque você vai estar fazendo com que ele
transmita os desejos dele e no final você vai estar entregando os desejos de bandeja para ele. O segundo modelo de perguntas é como deveria ser. Isso quer dizer as metas dele, as iniciativas que ele pensa tomar, o futuro que ele pensa, os objetivos que englobam todo o processo dele, e com isso você vai estar vendo como você se encaixa num futuro próximo junto a ele nos negócios. Então você pode começar perguntando quais são os seus objetivos no futuro próximo. O que você gostaria que sua equipe dissesse, fizesse ou pensasse diferente nos próximos meses ou anos? Essa pergunta é muito importante porque não envolve só produto, envolve pessoas. Às vezes você pode dizer que você presta um trabalho de treinamento, de consultoria para que a equipe seja diferente, que venda mais, e isso vai ser uma peça-chave no final do atendimento. Essa pergunta, quando eu aprendi, fez um pouco de sentido, mas não tanto. Mas a primeira vez que eu fiz essa pergunta, só a reação do cliente já pagou o investimento do curso, vamos dizer assim. A pergunta seria: o que você gostaria de ouvir dos seus clientes sobre a sua empresa? Isso é muito, muito impactante porque vai muito de encontro ao propósito, à missão, os valores da empresa. E às vezes ele não está conseguindo perceber ou entregar isso para os clientes, mas ele gostaria que os clientes percebessem. E às vezes com o seu produto ele vai conseguir entregar esse propósito, essa missão, se é qualidade, se é prazo de entrega, se é um serviço personalizado. Às vezes você, como profissional da área, pode estar treinando a equipe dele, entregando mais rápido ou tendo um produto de mais alta qualidade. E para finalizar esses modelos de pergunta, o segundo modelo de pergunta é: quais mudanças você espera para sua empresa nos próximos meses ou quem sabe um ano? Então ali ele vai dizer sobre crescer a equipe, abrir uma outra loja, ter mais fornecedores, ter menos fornecedores, e aí você consegue entender melhor como trazer isso na hora de fazer a venda por si só. O terceiro modelo de perguntas são as barreiras, que elas estão totalmente ligadas ao como deveria ser. Por quê? São os obstáculos que fazem com que a pessoa não alcance o como deveria ser. Então, por isso que a primeira pergunta é: quais obstáculos que impedem você de conquistar os seus objetivos ou aquelas barreiras que ele te falou em alguns minutos atrás? Outra pergunta é: o que está impedindo você de tomar a iniciativa que você comentou agora há pouco? Que ele vai dizer que ele está com algumas iniciativas de fazer isso, fazer aquilo, então o que está impedindo ele de tomar essas iniciativas? Eu sei que podem parecer perguntas invasivas, só que você vai perceber que ele vai te dar ouvidos, ele vai te falar as coisas porque são perguntas que não é todo dia que fazem para ele. Então vai fazer com que ele reflita sobre o que você está falando. E no final eu vou dar a chave de ouro falando um pouco sobre isso, o que vai fazer na mente dele todo esse processo para que ele efetive a compra com você. Antes, ele vai ter falado para você sobre o que ele gostaria de ter, como deveria ser as coisas. Então você pergunta: o quão urgente são essas iniciativas ou essas mudanças para você? Você já perguntou para ele quais são as iniciativas e mudanças que ele quer, então quão urgente é para ele essas iniciativas, essas mudanças? E para finalizar, o que mais seria importante considerarmos? Quando você fala o que mais seria importante, vai ter algo que ele não te falou ainda, que vai ser crucial na hora de você vender. Então faça a pergunta no final, porque às vezes tem algo disfarçado que ele pensa que não é tão importante, mas na verdade pode ser a peça-chave num fechamento ou concretizando uma venda. Quarto modelo de pergunta: retorno. Qual é o impacto sobre o comprador? Então, qual vai ser o impacto de todas essas iniciativas, tudo isso que vocês conversaram até agora, num futuro próximo? E aí ele começa a ver, se ele colocar em prática tudo que ele te falou, aonde ele pode chegar. E aí que entra você. Então, primeira pergunta: caso você solucione todos esses problemas ou faça todas essas mudanças, o que impactaria na sua empresa? Como impactaria na sua empresa? Então ele vai te dizer que ele vai ter mais clientes, ia ter mais proatividade da equipe, iria vender mais, iria ter mais lucro. Então, diversos pontos, e você pode ir tomando nota enquanto ele fala para você dos benefícios que ele ia ter por tomar essas decisões. Uma pergunta linkada a essa: como isso impactaria na vida pessoal dele ou na equipe dos colaboradores? Porque quando envolve o pessoal, ele pode dizer que ele poderia ter mais tempo para a família, que ele poderia viajar mais, que ele poderia, enfim, casar novamente se ele for separado ou qualquer outra coisa. E às vezes algo pessoal você pode estar incluindo no processo final de venda e pode ser um pitch muito forte para concretizar esse negócio. O que você faria caso você tenha mais tempo, recurso ou renda? O
que você faria com tudo isso? Você aplicaria mais tempo na sua vida pessoal? Você ficaria mais tempo na empresa? Estaria mais motivado? Como impactaria isso? Então, quando a gente faz isso, o cliente começa a entender não só na questão lucrativa, na questão dos funcionários, mas também no âmbito pessoal dele. O que vale o tempo para ele hoje? Vale mais estar dentro da empresa? Vale mais ele delegar isso para um gerente e treinar esse gerente? Então, quando a gente fala de vendas, não é só venda de produto, mas também de serviço. Para você que é um coach, para você que trabalha com treinamento de vendas, é muito importante porque você começa a perceber o que é importante para ele, começar a aprender a delegar e vender um curso para o proprietário ou para o gerente, e aí que você começa a entender como agregar serviço ou produto para esse cliente ou prospect. Eu falei na metade do vídeo sobre a chave de ouro. Eu acredito sinceramente que quando a gente faz o nosso cliente refletir, ele começa a perceber que a ideia é dele. Então, tem uma frase do curso do Dale que eu fiz que faça com que o seu cliente ou o seu prospect sinta que a ideia é dele. Então, o porquê dessas perguntas? Porque quando você vai perguntando e indagando, ele está falando isso. É como você ir num psicólogo. Às vezes a gente sabe algumas respostas, mas a gente não repete para si mesmo. Então a gente acaba não tendo esse entendimento. E quando a gente fala isso para alguém, parece uma verdade, parece que faz mais sentido. Então por isso que a gente faz as perguntas. E não é certas perguntas, é as perguntas certas. E por isso que eu fiz alguns modelos de pergunta, que foi um curso que eu fiz, chamado Alta Performance em Vendas, do Dale Carnegie, que também o curso de semana passada foi baseado nesse curso. Então essas duas técnicas que eu estou compartilhando para vocês, eu aprendi nesse curso. E novamente, se você não fez ainda esse curso e trabalha com vendas, eu digo que é de suma importância você fazer esse curso, porque agregou muito na minha carreira profissional e tenho certeza que pode agregar na sua. Então, faça com que o cliente sinta que a ideia é dele, que eu tenho certeza que vai fazer ainda mais sentido para ele, e ele vai te dar mais abertura, vai te dar mais espaço para que você consiga ofertar e oferecer mais produtos para eles. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like, compartilhem com seus amigos, deixa um comentário aqui também. E como vocês sabem, semana que vem, na quarta-feira, às 8 horas, eu estou aqui de novo falando sobre vendas, negócios, desenvolvimento humano, para agregar ainda mais valor, ter uma informação ainda mais rica para vocês. E quero desejar a todos uma excelente semana, regada de muitas bênçãos, de muitas vendas, muitos negócios, e que Deus abençoe todos. Ok? Um abraço e até semana que vem. Valeu!